Convidei a Ione, né? Aguardando só aqui para entrar na live conosco. Boa noite, minha querida. Boa noite. Satisfação enorme estar aqui contigo. Eu estava falando. Oi. Eu que agradeço. O executor bateu. Satisfação, que bom. Eu estava falando aqui, Ione, que você é daquelas pessoas que a gente diz assim, pô, parece que eu conheço Ione desde sempre. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer parte de um treinamento recentemente da Brás Coaching, né, com a formação em coaching, e tive a oportunidade de interagir bastante com a Ione, conhecer essa pessoa incrível. A Ione, ela é terapeuta holística, é também Master Coach e Practitioner em PNL. Ione, fique à vontade, se apresente e fala um pouco para a gente sobre a tua formação na terapia holística, no Practitioner, no Master Coach. Explica um pouco para a gente sobre isso. Bem, boa noite para todos, né? Agradeço demais a oportunidade aí que o Luciano me proporcionou, né? A gente conversando, trocando as ideias, o executorzão dele aí chegou e falou assim, vamos fazer uma live amanhã? O analista do lado de cá falou assim, esse negócio não vai dar certo. Mas aí depois, se a gente não agir, a gente não faz nada, não é assim? Com certeza. E aí Então, é aquela... Fique à vontade. Aí o Luciano me proporcionou isso, eu falei, não, vamos lá e vamos fazer. Ele falou assim, então bora apresentando, né? Todo mundo começa com algumas queixas, com algumas dúvidas, né? Com alguns anseios dentro de si. E comigo não foi diferente a minha trajetória nesse desenvolvimento aí, nesse autoconhecimento, né? Como eu havia explicado para você, tudo começou com a terapia do campo do pensamento. Uma terapia que praticamente ninguém conhecia, não sei nem se nosso público aqui conhece, porque eu pouco divulgo também a terapia do campo do pensamento, né? Que é o TFT. E aí, eu sou bióloga de formação, né? E muito curiosa, por ser analista também, muito curiosa, muito estudiosa, buscadora do conhecimento. Comecei a ter alguns questionamentos. Como é que uma terapia que vai pegar os pontos de acupuntura com algumas batidinhas no rosto, nos pontos do rosto, vai fazer uma transformação incrível no meu cliente? E aí, comecei a pesquisar, comecei a buscar esse conhecimento. Comecei aí a PNL, que é a programação neurolinguística, né? Que é a forma com que a gente consegue transformar a nossa fala e a nossa fisiologia, e a gente consegue também mudar muita coisa no nosso estado emocional. Por exemplo, eu até estava citando para você mais cedo da questão da gente estar triste, né? Em alguns momentos a gente fica triste, fica com raiva, né? Entra numa briga. E a programação neurolinguística me fez encontrar, neste momento, uma forma completamente diferenciada. Como? Eu não mudaria meu pensamento, eu mudaria minha linguagem, mudaria minha postura corporal, né? Porque uma pessoa triste está com o ombro para baixo, cabeça baixa, os olhos caídos. Como é que eu poderia fazer essa mudança? Eu levantaria o peito, né? Abrir a caixa torácica. Só não fazer esse movimento de abrir a caixa torácica aqui, entra mais ar no seu pulmão e você se sente mais potente, com mais força, talvez não com alegria, mas com força, né? E falando em alegria aí, a gente também
lembra o seguinte, o que que é a vida, né, Luciano? A vida não é uma linha reta. Sim. Quando tá lá, quando a gente está no hospital com os pontos cardíacos lá, né? Se tiver pi, pi, né? Eu até brinquei com você uma Tá vivo. vez. Eu tô Foi. vivo. Se fizer assim, Tô- morreu. Adeus. Então, eu não quero esse pi, eu quero aquele ali, pi, 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 né? O sobe e desce da vida, que é alegria, tristeza, medo, raiva, né? Só que o que a programação neurolinguística acaba fazendo? Me faz ser melhor, entender melhor essas reações. E, por exemplo, se eu estiver triste, eu posso trazer a alegria, né? Se eu tiver com medo, que é o nosso tema de hoje, eu posso trazer a coragem, porque eu tenho isso dentro de mim, né? Então, a programação neurolinguística parte disso, que você tem todos os recursos que você necessita e você pode buscar com tranquilidade utilizar desses recursos para você obter o seu melhor potencial. Aí me aparece o coach, né? E eu entrei no mundo do coach, é um mundo do desenvolvimento, né? Perguntas poderosas fazem um destino mudar, faz uma vida mudar. Mas a gente tem que saber fazer as perguntas. Ah, mas o coach é fazer perguntas, mas não é só uma pergunta. Você tem que saber exatamente qual é a pergunta daquele momento e qual a pergunta que se deve fazer para você conquistar, por exemplo, uma venda, para você conquistar o outro indivíduo, para você ter um relacionamento tranquilo, adequado, adquirir a coragem que você necessita, né? Não é qualquer pergunta, é você saber exatamente que tipo de pergunta você deve fazer e em que momento você deve fazer, né? Então, o coach trouxe isso. E aí eu associei o coach com a programação neurolinguística, que me trouxe resultados fantásticos, tanto na minha vida quanto na dos meus familiares, né? E também de clientes que eu tenho. E aí, o que acontece? A analista aqui não para de estudar, né? A analista aqui, propósito de vida, porque o coach, ele te traz isso. Vamos fazer uma ferramenta de propósito de vida, que é os questionamentos que tem dentro da nossa cabeça, né? Para que eu vim nesse mundo? Quando a gente tem medo, a gente se questiona isso. Para que eu vim nesse mundo? Por que eu estou aqui? Por que essa doença está acontecendo em mim? Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu perdi meu pai? Eu perdi... meu namorado me traiu, né? Então, existem momentos na nossa vida que acaba trazendo o medo de seguir em frente. Por que eu fui demitida? Por que falaram isso para mim, né? E essas perguntas fazem esse questionamento. E aí eu caí dentro da astrologia, que foi o que me trouxe alguns parâmetros, né, de propósito de vida, de por que eu sou assim, por que eu ajo de determinada forma, por que eu tenho determinadas dificuldades, o que eu posso fazer diferente. Só que fazendo leitura, nada disso responde muitas perguntas, né? Muitos questionamentos que a gente tem. E aí eu comecei a estudar sobre energias, energia quântica, energia terapêutica, como que existe essa funcionalidade de energias aí. Caí aqui de novo no coach, estudando as energias, porque um dos grandes livros indicados é o de Napoleão Hill. E eu estava exatamente debruçada sobre esse livro. E aí cai as leis universais, aí entra dentro do cosmos, e a gente só vai... do sucesso. Pois é. Me diga uma coisa, Napoleão Hill, ele é fantástico, né? A história de Napoleão Hill, para quem não sabe, é algo bastante interessante porque ele
conversa com um milionário, e esse cara, né, um dos caras mais ricos do mundo, o Carnegie, e Carnegie. o que é que acontece? É, e aí o que é que acontece? O Carnegie ele faz uma proposta ao Napoleão Hill para que ele fizesse um estudo sobre a questão do pensamento dos ricos, das pessoas que tinham sucesso. E ele passou 20 anos fazendo esse estudo. Com isso, o Napoleão Hill tem assim, contribuições fantásticas, né? E é algo que é um livro, são livros de cabeceira para qualquer pessoa. Então, pode dar uma pesquisada na questão do Napoleão Hill. Eu estava conversando bastante com o Ione a respeito das 16 leis do sucesso. Foi... Tem esse livro aqui, é esse livro aqui, ó, o que você está falando aí, ó, A Lei do Triunfo, né? Ela é bem grande, né? E foi resumido. Mas vale muito a pena. Ele foi resumido nas 16 leis do sucesso, que é fantástico. Com certeza. Então, gente, vamos até ver, vamos nos organizar para a gente fazer um grupo de estudo, viu? Trazer muita gente para que nós possamos fazer essa reflexão sobre isso. Mas me diga uma coisa, Ione, a gente está falando de medo. Como a gente descobrir essa causa do medo, Ione? Fala um pouco sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, que o medo, ele é uma emoção básica, né? É uma emoção fundamental na nossa vida. Primeiro, porque se eu não tiver medo, eu não vou conseguir ter limites. Então, é importante, sim, a gente ter medo. E aí tem algumas frases, alguns dizeres que falam assim, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Que é o que a gente ontem estava discutindo. Ah, tá com problema. Ah, vai assim mesmo, vamos ver o que vai com medo. Mas por que isso, né, Luciano? Porque na nossa criação, no nosso relacionar, é até uma filosofia tolteca, né? Que nós fomos criados para termos medo de não ser amados, por exemplo. Como assim, Oni, medo de não ser amado? Eu estava explicando para o Luciano que eu tenho 2 filhos, né? E o primeiro, quando chega, é aquele amor, aquele mimo. Você tem todo cuidado. E aí, 9 anos depois, eu resolvo ter um segundo filho, né? Minha pequena tem 1 ano e 8 meses. Um bebezinho, ele requer muita necessidade de carinho, de atenção naqueles primeiros momentos, né? O pai, a mãe, ele dá isso. E aí é onde a outra criança sente pela primeira vez o medo da rejeição, o medo de não ser amado, né? Começa a embutir na sua cabeça. De alguma forma. Exatamente. E começa a embutir na sua cabeça esses medos aí. E aí, o que os pais eles têm que fazer? Eles têm que medir. E mesmo assim, a gente não consegue, né? Nós somos seres humanos. E com o passar do tempo é que a gente vai entendendo. Primeiro porque quando a gente entra dentro do emprego, fui levar meus filhos para a casa da minha sogra, e aí na volta eu estava lembrando, eu falei assim, gente, qual seria um exemplo que eu poderia dar prático que fica firme quando a gente sai da faculdade, que a gente arruma o primeiro emprego. O primeiro dia de trabalho. Você não vai. Você pode ter um dos 4 perfis. Independente do seu perfil, você vai ter medo. Medo de quê? Medo de ser criticado, de ser apontado, de ser julgado. Então, a todo momento ali, no que você vai falar, como você vai agir, tudo
todos os seus passos milimetricamente milimetricamente medido pelo seu inconsciente, porque esse medo, ele está no inconsciente, ele não está no consciente. É a questão da experiência, de que maneira, na verdade, vai ser essa receptividade, uma atenção geral, de que maneira que isso tudo vai acontecer. Então, independe da questão do perfil comportamental. Na verdade, é a grande expectativa, a ansiedade, de certa forma, de como vai ser a minha receptividade no novo emprego, na nova empresa, né? Então, cada um vai também ansiedade, gera aquela, por exemplo, se você já teve um emprego anterior, gera uma certa depressão, porque você acaba comparando com o que já foi, né? Então, todo esse processo aí vai acontecendo com a gente, né? Que é muito forte. O medo é forte, mas a gente tem que saber lidar com ele, né? A gente tem que saber como fazer. E alguns medos, Luciano, eles são enraizados dentro das nossas crenças, de como nós fomos criados, né? De como que nós fomos direcionados neste mundo aí. E diga uma coisa, é algo que eu sei que você fala bastante, eu sei que você domina com bastante tranquilidade. Crenças. Fala um pouco para a gente sobre crenças. Crenças fortalecedoras, crenças limitadoras. Fala um pouco para a gente sobre isso. Eu nem gosto de definir como crenças fortalecedoras e crenças limitadoras, né? Porque isso aí acaba sendo um rótulo do mundo do coach, do mundo do desenvolvimento. Eu digo o seguinte, que existem 3 níveis de crenças dentro da gente. São crenças que bem superficiais, bem leves, que a gente consegue identificar, nós mesmos conseguimos identificar e nós mesmos conseguimos tirar. Por exemplo, eu chegar para mim e falar assim, eu me acho feia. Isso é uma crença. Ou eu chegar e falar assim, eu sou linda. É uma crença. É o que eu acredito. Agora, existem crenças que já se tornam convicções. O que seria isso? São mais enraizadas. Ontem, analisando, vendo depois da nossa conversa, eu falei assim, já viu a semente? Uma semente? Sim, sim. A sementinha, quando ela inicia o desenvolvimento dela, ela não nasce para fora. Ela primeiro fixa a raiz, ela vai para dentro. Isso. E quando a gente vê isso aí, as primeiras coisas que a gente tem na nossa vida são as crenças. Por exemplo, um bebê, ele é protegido, acariciado, mas o pai, mas a mãe não sabe se ele está com fome, se ele está com dor. Ele chora. Então, ele começa a ter as primeiras crenças de que se ele chorar, e aí você pega, da primeira vez que o bebê sai num parto normal, num parto cesáreo, o que vai acontecer? Se ele não chorar, ele não tem vida. Então, ele grita pela vida. Então, ele sabe aquilo ali é uma crença. Então, quando a gente está precisando de alguma coisa, sentindo alguma coisa, necessitando de algo, qual é a primeira reação que a gente tem? Ou gritar ou chorar. É uma crença. Correto. Aí... Você sabe aquele pensamento que vai ter aquela necessidade atendida naquele momento. Exatamente. Exatamente. E o que acontece é o seguinte,
a gente não conhece, né, nossas crenças. Nós conhecemos algumas, mas nós não definimos como crenças, porque está embutido no nosso dia a dia, na nossa forma de andar, na nossa forma de falar, na nossa forma de vestir, como a gente se posiciona com as outras pessoas. Então, se eu não tivesse certeza do meu conhecimento, do meu potencial, se eu não tivesse feito outras lives em outros momentos, talvez eu não estaria aqui com você. Porque é o medo do que eu não conheço. E o medo do que eu não conheço é uma crença. Uma crença do que, como é que vai ser? Será que o Luciano vai me fazer perguntas difíceis? Será que o Luciano vai me botar em uma situação complicada? Será que... E esse será que é uma crença. Então, a forma natural da gente, de nós, pessoas normais, comuns, né, que não têm esses conhecimentos todos, podemos fazer se começar com a frase, será que? Pode verificar que tem uma crencinha ali por trás desse será que. Aí. A tal da dúvida, né? A tal da dúvida é algo que às vezes nos impede de crescer, inclusive, nos impede de agir de uma série de maneiras. Você comentou de crenças fortalecedoras e crenças limitadoras. Quem gosta muito de falar essa definição é o Anthony Robbins. Tem até um livro, Desperte o Gigante Interior, que ele fala, ele descreve literalmente um capítulo inteiro falando sobre isso. E aí ele faz uma ligação de crenças limitadoras e crenças fortalecedoras aos nossos valores, né? Aos nossos valores pessoais. E o que seria realmente essas crenças fortalecedoras e crenças limitadoras? As limitadoras são aquelas que te impedem de seguir em frente, te impedem de ir além. E as crenças fortalecedoras são aquelas que te dão força, te dão coragem, te dá a visão de enxergar a oportunidade no momento certo. Nesse livro que eu estou citando, ele traz um exemplo típico do tempo de guerra, né? Que quando pegavam os judeus que Hitler levou para aqueles exílios, né? E ele matou muita gente, coisa. Então, assim, ali, qual era a crença que era embutida? Ou eu trabalho e fico calado. Se eu reagir, eu vou morrer. Então, eu não posso reagir. A única alternativa que eu tenho é continuar trabalhando ou vou morrer. E aí, o que acontece? Um cara lá, não me lembro aqui o nome também, ele chegou e falou assim, eu vou sair daqui. E conversou com os companheiros. Moço, você tá louco? Para com essa obsessão. Olha para você ver como é uma crença fortalecedora aqui. Para com essa obsessão. Era essa palavra utilizada. Obsessão. Você ser obsessivo por um objetivo. Você ser obsessivo por algo que você realmente deseja. O que acontece? Ele chegou e falou assim, eu vou sair daqui. Eu tenho que sair daqui. Como que eu vou sair daqui? Ele, de manhã, acordava com essas perguntas e perguntas poderosas, né? Como que eu vou sair daqui? Qual a forma que eu posso sair daqui? De que forma, né? E as coisas estavam acontecendo passo a passo ali. Quando, no final da tarde, ele voltando do trabalho, o que acontece? Ele vê um caminhão lotado de corpos nus. E aí ele fala, aqui está a minha oportunidade. Como é que eu vou fazer para sair daqui? E ele tirou a roupa toda, entrou naquele caminhão
e corpos foram jogados em cima dele, e ele ali fingindo de morto, corpos foram jogados. E aí, no finalzinho da tarde, antes do anoitecer, o caminhão saía e aí eles jogavam naquelas valas os corpos lá. Ele aguardou ainda por bastante tempo para que tivesse certeza de que não tinha ninguém e nu saiu correndo pela estrada e foi dessa forma, com essa crença fortalecedora de que ele iria sair dali, que ele conseguiu obsessivamente fazer perguntas poderosas e chegar exatamente a enxergar a oportunidade de sair daquele exílio, daquela situação calamitosa, porque ou ele ia para a câmara de gás ou ele iria morrer daquela forma ali, como a gente sabe dentro da história. E para mim foi uma coisa que me marcou muito, né? Que as crenças fortalecedoras seria isso, seria uma forma obsessiva que você tem direcionada para aquilo que você deseja. Diz uma coisa, Ione, a gente estava falando aqui da questão dos medos. E algo que eu queria saber de você aqui é o comunicar e a influência que isso tem, que esse comunicar ele vai mudar a minha fisiologia. Forma de comunicação. Olha, dentro do livro Quatro Compromissos, ele traz o primeiro compromisso: seja impecável com a sua palavra. Se eu falo algo com você, se eu me comprometo com você, né, eu tenho convicção daquilo ali. Então, nada do que a outra pessoa vier falar, vier ir contra aquilo que eu tenho dentro da minha palavra, do meu dizer, né, desse poder que a gente tem, né, do poder da palavra, aí a gente não perde, né, essa força. Tanto faz o que o outro pensar, o que o outro falar, o que o outro criticar. Por quê? Porque eu estou convicto realmente do que eu estou falando, do que eu estou comunicando, né? Igual você falou aí para mim, deu um exemplo nesse instante. Ione, eu vou te questionar sobre crenças, porque é uma coisa que você fala e você fala com bastante propriedade. Eu ainda comentei com você, olha, Luciano, mês passado eu passei o mês inteiro debruçada sobre crenças, estudando e falando e vendo isso. Por quê? É uma forma de comunicação. Então, eu tenho certeza, eu posso, Luciano, estar errada. Eu posso não ser o dono da verdade, mas aquela ali é a minha verdade. Então, se eu tenho isso comigo, não interessa quem é que vai entrar, quem é que vai falar, quem é que vai discutir. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquilo ali é realmente verdadeiro. Quer ver uma coisa? Um vendedor, você trabalha com vendas, né? Mas se você não acreditar no teu produto, você não vai ter como falar que aquele produto realmente é bom. Eu vi uma propaganda na tua live essa semana daquele reloginho. E aí eu vi uma menina falando que morria de cólica, de dor e coisa e tal. Ela tinha propriedade para falar aquilo ali. Por isso que o depoimento ele é importante, porque você tem propriedade desse poder que é a fala, a comunicação. E a forma como a gente comunica, a forma com que a gente fala, tem que ser verdadeiro. Então, assim, o que é verdade para você, talvez não seja verdade para mim. E aí você perguntou, Ione, como que é a fisiologia? Já pensou eu, sem saber o que eu estou falando aqui, eu ia começar a gaguejar, Luciano, então não ia entender claramente o que eu estou falando. Então, o tom de voz, a forma com que fala, a postura, você fica com o peito aberto, com o olhar, né, fixo, né, com força na tua voz. Então, você fala assim, olha, eu me curei. Eu me curei. Porque eu utilizei isso, isso e isso. Olha, eu emagreci.
força é tão grande da comunicação. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Na minha gestação, eu estava com 86 quilos. Quando eu descobri que eu estava grávida. Aí eu virei e falei assim, caramba, vou chegar a 113 quilos. A força da palavra é muito forte. E aí eu falei, Jesus, como é que vai ser isso? Eu queria tanto emagrecer na época, eu estava tão disposta a emagrecer na época, que o que eu fiz? Eu desenvolvi nas minhas células uma diabetes gestacional. Nossa, Ione, você tá louca? Como é que você fala uma coisa dessa? Para mim foi a melhor coisa, Luciano. Eu não cheguei a 116 quilos, como na minha gestação eu perdi 13 quilos. O que eu deveria ganhar, eu perdi. E olha que interessante, o bebê ganhava. Eu acompanhava, o bebê ganhava e eu perdia. O bebê ganhava e eu perdia. Olha que coisa legal. E isso é o quê? A força da palavra, a força do corpo, da fisiologia, que leva você a ter ações práticas dentro daquilo. Que foi o que a gente estava comentando, que entra dentro da energia quântica, do movimento de palavras, de postura, de pensamentos, porque tudo isso leva a ações. É claro que não foi nada direcionado, mas aconteceu comigo. Tem uma coisa que eu acho interessante, Ione. Eu não sei se você já ouviu falar de um time chamado All Blacks. Ele é um time da Nova Zelândia. Ele é um time de rugby. E eles ficaram invictos por 300 jogos. E o que é que me chama a atenção disso? É que eles entram, na verdade, no campo, no momento do jogo, até para intimidar. Além de se manter empoderado, além de mudar a fisiologia, e é aquela questão também que eu acho interessante da comunicação, é justamente isso, que às vezes eles entram em campo e eles ali fazem, eles praticam ali uma dança de guerra de uma tribo chamada Maori. Então, é aquela coisa, eles fazem aquela prática, eles se sentem empoderados, eles mudam. Se você está ali com estresse, você vai substituir aquilo por foco, por ação, que é o que você precisa naquele momento do jogo. Então, eu acho essa questão do comunicar, de mudar a fisiologia, ele é muito legal, sabe? Porque, de qualquer forma, eu vou te falar aqui uma coisa. Eu tinha uma dificuldade aqui, por exemplo, para estar conversando com você na live. E não pense que foi só, mesmo sendo comunicador, eu tinha uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque eu tremia na base, sabe? Eu fiz um treinamento com as raízes no coaching, na verdade, que foi o orador e palestrante, e lá eu conheci essa prática, que é a ativação de estado de recurso, o que fez muito sentido para mim. Foi um momento em que realmente eu comuniquei vitória, eu realmente eu extravasei naquele momento. Eu militei na política por muitos anos, 16 anos, e muitas vezes ali no momento da sessão, por exemplo, eu estava num momento de estresse tremendo, né? Uma discussão, um debate mais acalorado com um colega, e aquelas vezes, lá adiante, eu poderia retomar a palavra, e eu aí o que eu fazia? Eu saía do plenário, ia para o banheiro, fazia lá a minha ativação de estado de recurso, voltava para o ambiente, e era aquele momento em que realmente eu conseguia me manter equilibrado e de maneira a me sair bem na questão ali do debate. Então é algo que me ajudou bastante. Hoje eu vou para o rádio com uma facilidade tremenda. Hoje faço as lives com tranquilidade. Então acho que isso me ajudou muito. Né? Então essa questão da fisiologia é algo que eu te digo assim, ajuda bastante. Mas me diz uma coisa, Ione. Antes de você me questionar, o Anthony Robbins, ele faz um treinamento na Netflix, tem até Sabatina de tarde, eu não sou seu guru. Eu não sou seu guru, exatamente. Se você perceber, ele faz dentro do treinamento uma preparação, né? Ele pula, ele fica pulando para ativar, para ficar bem para cima. Por quê? Porque ele tem que botar o público dele motivado. Nos treinamentos que eu participei, alguns em São Paulo, na hora que a gente chegava para fazer a movimentação, tinha músicas
aquelas músicas de boate bem alta, bem Pra animada, cima. né? E aí ele mandava a gente levantar o braço para cima, bater no peito, né? Pular. Tem analista, né? Morre de medo, não gosta daquele negócio. Mas, menino, muda, né? No nosso treinamento com Moisés, ele citou até o nadador que fez isso. Ele batia no corpo. Por quê? O que é isso aqui? Quando alguém bate em você dessa forma, é o quê? Parabéns, que Ele, vitória! como, É, ele ali está comunicando de alguma forma e está mudando ali a fisiologia, né? são âncoras que são ativadas nesse momento. Âncoras de quê? Quando você faz aniversário, todo mundo vem e te bate, te dando os parabéns pelo novo ciclo que vai iniciar. Por exemplo, quando você encosta numa pessoa para dar os pêsames, é uma mão só. Quando termina ali, quando uma pessoa qualquer está conversando com você, botar a mão no seu ombro, vai vir aquele sentimento de tristeza. De onde é que veio essa âncora? Exatamente daquele momento do velório. Então, âncoras é exatamente isso aí. Não é eu fazer a ancoragem, mas as âncoras, elas acontecem o tempo inteiro. A musiquinha do Fantástico é uma âncora, né, do final do domingo. Como é que chama? De Vitória, do Ayrton Senna, são âncoras. As âncoras, elas podem ser auditivas, visuais e sinestésicas, que é essa do sentir, né? O aperto de mão. Eu não sei se você já sentiu isso. Você apertar a mão de uma pessoa, você ter certeza que aquela pessoa ela está sendo verdadeira com você. E você apertar a mão da pessoa e você saber que ela não está sendo verdadeira com você. Por quê? Porque você sabe exatamente como que é o aperto de mão de uma pessoa sincera. Né? Tudo isso são âncoras. E aquela coisa que o papai fala assim, tem um aperto de mão firme. Exatamente. É aquilo que a gente fala. Uma coisa que você estava falando em relação ao Anthony Robbins aí, na verdade, tem a ver, é algo que eu acho bastante interessante ali no Eu Não Sou Seu Guru, é quando ele sente que a pessoa está tensa e ele tem que quebrar aquele padrão naquele momento. E o que é que ele faz? Ele solta um palavrão. Você vê ali que ele solta palavrões várias vezes, né? E aí ele sente que a pessoa muda da água por vinho, né? Porque ele estava, quer dizer, você acaba mexendo ali com o sistema límbico, né? Que está atrelado à questão do sistema nervoso. Então, quando você mexe com aquilo, aí você quebra aquele padrão, né? Que ele te tira. Você está na tensão. Eu lembro bem que um dos primeiros casos que ele olha ali é justamente do cara que está um suicida e o cara está com um tênis vermelho. Né? E ele diz assim: isso aí é por causa do tênis vermelho. Aí tirou o foco do cara do que ele estava, do pensamento ruim, para uma outra coisa. E aí ele começa com uma sequência de outras situações e ele vem a questão ali justamente dos palavrões para poder, não é que ele seja mal educado, é aquela coisa que, inclusive, os alunos dele falam bastante sobre isso. Não, ele não é mal educado. É a questão ali de quebrar um padrão e mexer com o sistema límbico, né? Aquela questão do sistema nervoso. E isso é bem legal, né? Aí quando você para ver... Nós podemos, no dia a dia, quebrar padrões. Por exemplo, se eu entrar numa sessão e eu estou percebendo que está acontecendo alguma coisa e tal, e é necessário quebrar o padrão, eu não preciso soltar necessariamente um palavrão, né? Eu não preciso, por exemplo... É a forma do Tony, né? A forma do Tony fazer. Eu não preciso usar isso. Mas, por exemplo, eu posso chegar e falar assim: Luciano, como é que você almoçou o que hoje, meio-dia? Correto. Um arroz. Quebra o padrão. Então, por exemplo, quando a gente estiver fazendo a venda, que a gente está vendo que a venda não está funcionando, não está dando certo, eu posso utilizar, por exemplo, ontem fez chuva ou sol? Eu tô meio perdido aqui. Ontem fez um sol danado. Você quebra um padrão, você quebra uma linha de raciocínio dentro daquilo que você está vendo e depois você estabelece novamente o que a gente chama de rapport, né? Que é aquela
A empatia é a simpatia dentro da comunicação ali para que você volte a levar e conduzir para onde você quer conduzir. Pô, mas isso aí é ruim. Não, não é ruim. A gente tem que saber utilizar com sabedoria. Uhum. Você quer ver uma coisa que inclusive está aqui, eu fico brincando bastante com ela, está aqui na live. Minha amiga Liana Pereira chegou aqui agora, na lista também. E aí eu, às vezes, fico brincando. Ela tomou um susto. Eu estava conversando com ela um dia. E aí eu falei, não, você planeja, você é analista. Tomou aquele susto. E aí depois eu passei algum material para ela a respeito disso, para poder ela entender um pouco desse perfil comportamental. Aí eu só aproveitando aqui para dar as boas-vindas à amiga Liana que está aqui acompanhando com a gente. Mas me diga uma coisa, em relação a estabelecer metas. Me fala um pouco sobre a questão do coaching e o estabelecer metas. Como é que isso acontece? Tanto o coach quanto a programação neurolinguística, ela trabalha, todos os dois trabalham com o estabelecimento de metas, né? Eu digo que o coach é mais agressivo, porque você já entra na sessão, estabelece a meta, você tem uma meta da sessão, e aí você pergunta para o seu coach, e aí? Né? Nós dois tivemos uma meta estabelecida para esta live aqui, né? E em cada passo que você for dar, você tem metas, né? Você tem algo a alcançar. No coach, a gente procura verificar onde é que você quer chegar, né? O que você deseja, o que você quer alcançar. E a gente verifica onde você está. Então, a gente procura identificar o aqui, o agora e o futuro. O estado atual e o estado desejado. Exatamente. A gente vê o ponto A e o ponto B, né? Que tanto na programação neurolinguística quanto no coach é do mesmo jeito que funciona esse estabelecimento aí, tá certo? Não tem diferenciação. O que vai diferenciar é o seguinte, o coach, ele vai chegar e vai fazer perguntas que você vai parar para pensar, mas o que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo? Eu gosto muito de uma ferramenta que é você ir lá no futuro, lá na frente, né? Que é da programação neurolinguística, visualização, trabalhar com o sinestésico é da programação neurolinguística. Então, eu gosto do coach assim, se imagine fazendo isso, né? Tendo isso, como é que você se comportaria? Um pouco antes, você fez o que para alcançar isso? Aí você fala, você já estabeleceu uma pré-meta. Aí você, para chegar nesse ponto que você está aí, você fez o quê? Você vai dando passos para trás. Quando você vai analisar, você tem uma rota de ação totalmente estabelecida. Porque você chega exatamente no ponto onde você iniciou, que é o aqui e o agora, onde você está, como que você está. E você fala assim, e agora? Para dar o próximo passo, precisa fazer o quê? E sai da sessão com uma meta estabelecida naquele exato momento ali. Então, é fantástico nesse sentido. Já o coach, a programação neurolinguística, ela fantasia mais um pouquinho, né? A gente trabalha com a questão de você fechar seus olhos, né? De você... você vai soltando, imaginando. E aí a gente trabalha. Você está ouvindo o quê? Você está vendo o quê? O que as pessoas estão falando com você? Por que a gente pergunta o que as pessoas estão falando com você? Porque as críticas e os medos, que é o nosso tema da live hoje, elas estão embutidas em todo o passo a passo da nossa vida. Então, eu tenho que saber o que é que as pessoas vão falar para mim, se as pessoas vão me aplaudir, se as pessoas vão me criticar, se as pessoas vão me achar fracassados, né? E aí, se eu vou me sentir, né,
com medo de ser rejeitada, de ser amada, com medo de não ser bom o suficiente, de eu não conseguir, de eu acreditar que eu não consigo dar o próximo passo, que eu não tenho capacidade suficiente de fazer aquilo ali. Então, tanto um quanto o outro, o estabelecimento de metas é fundamental. Por quê? Porque a meta é exatamente o centro de onde eu vou estar colocando o meu foco, né? Então, nada vai me impedir de chegar lá. A não ser, porque a gente sabe que dentro do percurso a gente verifique que aquilo ali não faz sentido para a gente. Porque tem que ter sentido, porque se não tiver sentido, você perde a motivação, você perde o ânimo de dar continuidade. E isso aí, tanto o coach quanto o programador neurolinguístico, ele tem que ter bem claro essa intenção genuína acontecendo aí. Diz uma coisa, em relação, a gente fala bastante em relação à PNL, qual é a ligação da PNL? Aproveitar aqui e dar boa noite aqui à minha amiga Anne Palhares, que está aqui na nossa live. Qual é essa influência, essa ligação, na verdade, entre PNL e persuasão? Persuasão é como você vai conduzir, né? Conduzir o outro, ou você mesmo, se for você que for, a fazer o que você quer, o que você deseja, né? Então, a programação neurolinguística, ela consegue ter, por exemplo, eu vou estabelecer um rapport com você. E quando eu estabeleço um rapport com você, a coisa fica tão natural que eu consigo te conduzir para determinado local que você acredita que verdadeiramente aquilo ali é o certo, né? Então, a programação neurolinguística, ela trabalha com isso, né? Com algumas ferramentas, alguns pontos, que faz com que você acredite que você realmente tem potencial. Por exemplo, se eu entro em uma sessão que um coach está extremamente para baixo, muito deprimido, né? A gente sabe que coach não trabalha depressão, né? Mas a gente trabalha com motivação. A gente motiva. Então, o que a PNL nesse ponto faz? Um patrocínio positivo. Nossa, como você está animado hoje, como você está íntegro hoje. Nossa, que roupa bonita você escolheu exatamente para vir para essa sessão. Então, você começa elogiando. E é engraçado porque, às vezes, por exemplo, quando a gente está em uma reunião, que a gente discorda do que aquela pessoa está falando, mas você tem que dar sua opinião. Como é que você vai fazer? Você tem que ser persuasivo, você tem que ser íntegro no que você vai falar. Então, você consegue extrair daquilo tudo 1% do que realmente você concorda, para os 99% que você discorda, mas você tem que dar um parecer positivo. Você está ali, você tem que dar um parecer positivo. Você tem que ser persuasivo naquilo. Você discorda, mas você tem que ser positivo, tem que concordar. Como é que você faz? Exatamente pegando o único ponto que você consegue ser íntegro. Porque aí entra naquela coisa que a gente falou, você ser impecável com a sua palavra. Você não vai estar discordando, você vai estar concordando com o que realmente você acredita que seja verdadeiro. Aí sim você tem palavras persuasivas, você tem força, né? Você tem uma fisiologia
motivacional para dar continuidade. Se não, se você não realmente não acreditar, o que que acontece? Você vai falar uma coisa, você vai falar assim, olha, você começa a gaguejar, você começa a desviar do assunto, você... E aí, no final, se você não tiver cuidado, você está falando, olha, eu não concordo com você, eu não concordo com isso, eu não concordo com essa baboseira, eu não concordo com nada. Então, a programação neurolinguística, ela te dá essa possibilidade. Por quê? Porque você vai observar os detalhes tão intimamente que você não precisa concordar com tudo. Você não precisa estar certo de tudo. É exatamente o que acontece com os advogados. Você já viu advogado defender assassino? Defende. E já viu que esse advogado, ele realmente consegue colocar assassinos na rua? Mas é porque Sim. ele concorda com o cara? Não. Não. Mas ele o trabalho tem que encontrar... Ele tem que encontrar ali esse 1% que ele realmente acredita que seja a inocência daquele cara, que seja realmente o ponto-chave para aquilo. E você vê que ele fala com tanta convicção, com tanta certeza que aquilo ali é uma verdade, que ele consegue persuadir qualquer um a comprar, a vender, a libertar situações assim. A persuasão é bem forte nesse sentido, mas é exatamente isso dentro da programação neurolinguística, é 1% só. Engraçado é que, coincidentemente, aquela coisa da conexão, aquela coisa que a gente fala assim, parece que você estava adivinhando que eu ia tocar nesse assunto. Eu estou querendo voltar para a graduação e eu estou com a intenção de justamente fazer direito. Porque, de qualquer forma, como eu trabalho com consultoria, é algo que, por exemplo, às vezes existem vácuos, de certa forma, no quesito de direito constitucional, né, e direito administrativo. Então, como eu não tenho, digamos assim, eu não tenho as ferramentas necessárias para poder, de certa forma, me posicionar em certas situações, eu estou pensando nisso. Mas eu não te nego que eu acho muito legal os advogados que vão, por mais que aquela história que eu diga assim, que não concordar de você botar um bandido na rua, mas eu não te nego que é fascinante aquela situação de você chegar ali, por exemplo, num júri popular, você usar a PNL, você usar as armas da persuasão, de certa forma, para poder convencer aquelas pessoas. Aí você está vendo ali, você está conduzindo, você começa a perceber que você não tá convincente, você já começa a perceber isso no semblante, em outras feições das pessoas. E o que é que você faz? Você consegue montar ali para tentar conduzir da maneira que você acha, né? Aonde você vai buscar alcançar o resultado desejado. Então, isso eu acho bastante interessante. Eu não nego a você assim que eu sou quando o Ione fala comigo de PNL, meus olhos brilham, né? Porque é algo que está na minha... É um desejo que eu tenho, que eu vou realizar, é uma meta que eu tenho, que não vai demorar muito, né, para poder fazer o practitioner, porque justamente eu acho que é algo que assim, me deixa fascinado. Uma coisa era o coaching. Eu tinha aquela coisa que me ajudou muito no quesito de liderança, o coaching me ajudou muito. Eu abri os olhos para isso no mercado que eu atuo, né? E é algo que eu realmente sou fascinado pela questão da PNL. E quando você fala de vendas, é algo que eu achei bastante interessante, puxa, voltando para o campo das vendas, eu costumo dizer uma coisa, que as pessoas, que ninguém gosta de vendedor, mas que todo mundo compra. Então, o que é que eu foco sempre com a minha equipe? É questão de benefício. Você entrega às pessoas o benefício. Quando eu chego ali que eu coloco, por exemplo, na minha rede social, ou que os meus líderes colocam nas suas redes sociais, a questão dos depoimentos, é uma coisa que a gente chama de prova social. Então, o que é essa prova social? Alguém está tendo benefício referente àquele produto. Isso gera o quê? Curiosidade. No meio da abordagem, o que é que acontece no meio da abordagem do processo de venda?
vários gatilhos mentais, né? Então, você usa uma série